Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9. Estos textos fueron leídos en el primer día. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Un poquito más adelante, Segunda de Reyes, capítulo 9, del versículo 30 hasta el 37. ¿Nos encontramos? ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Ahora vamos también a Apocalipse, capítulo de número 2. También es un texto que fue leído en el primer día y en los demás días. Apocalipsis, capítulo de número 2, versículo 18 al 23, el último libro de la Biblia. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 hasta el versículo 23. Amén. Todos tenemos Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 al 23, que nos dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce fundido, dice esto: yo conozco tus obras de amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer coisas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Estos fueron los 3 textos que leíamos en los primeros días. Para concluir, necesitamos leer Isaías capítulo 54. Os irmãos abram vuestras Bíblias
en el libro del profeta Isaías, capítulo de número 54, del versículo 10 al versículo de número 17. Isaías 54, del versículo 10 al 17. Todas estas advertencias del Señor, lo que hemos leído y lo que hemos aprendido de esos tres textos, vamos ver que Deus usa el profeta Isaías para apresentar-nos soluciones. Glória a Deus por ello. Amém? Todos encontraram Isaías 54, 10. Nos diz assim: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbúnculo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbúnculo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará a paz de tus hijos. Com justiça serás adornada, estarás lejos de opressão, porque não temerás, e de temor, porque não se acercará a ti. Se algum conspirare contra ti, lo hará sin mim. El que contra ti conspirare, delante de ti cairá. He aqui que eu hice al herreiro que sopra las ascuas en el fuego, e que saca la herramienta para su obra, e eu he criado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, e condenarás toda lengua que se levante contra ti em juízo. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, e su salvación de mim vendrá, dijo Jehová. Glória a Deus. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, el último texto. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo de número 13 hasta el versículo 19. Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8, versículo 13. Todos encontramos? Amém? Dice assim a palavra do Senhor: porque se vivis conforme a la carne, morireis, mas se por el Espírito hacéis morir las obras de la carne, vivireis. Porque todos los que são guiados por el Espírito de Deus, estos são hijos de Deus. Pois não habéis recebido el espírito de esclavitud para estar outra vez em temor, senão que habéis recebido el espírito de adopção, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espírito mesmo dá testemunho a nosso espírito de que somos hijos de Deus. E se hijos, também herederos, herederos de Deus e coheredeiros com Cristo. Se és que padecemos juntamente com Ele, para que juntamente com Ele seamos glorificados. Pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória venidera, que em nós outros há de manifestar-se. Porque o anhelo ardiente de la criação é aguardar a manifestação de los hijos de... E quantos podem dizer amém? Amém? Senhor Deus amado e poderoso, que o Senhor guie-nos, que tu Espírito Santo seja o instrutor, que o Senhor pueda, Senhor, orientar-nos por meio da palavra. Nada tememos, Senhor, se não for a tu misericórdia nesta tarde. Senhor, traia, oh Deus, Senhor, diretamente do trono celeste, uma proteção para tus filhos neste lugar, que fluya la paz, el gozo, la alegria e el renovo de tu Espírito Santo. Toda herramienta, Senhor, que foi articulada, que foi preparada para impedir tus servos caminhar, para impedir eles de adorar e glorificar o Senhor. Toda esta parafernália seja, Senhor, desarticulada por el poder desta Escritura Santa,
desta escritura sagrada. Senhor amado, de nenhuma, ó Deus, condenação há para aqueles que estão em Ele, Senhor. E nesta tarde, ó Deus, renova este lugar. Senhor, renova nossas vidas. Senhor, aquele que entrou triste e preocupado, devolva a alegria da salvação a este coração, porque o inimigo está procurando roubar este gozo e esta alegria. Mas nesta hora, tu Espírito Santo começará a renovar-nos, Senhor, porque tu palavra tem poder para restaurar nossas vidas, em nome de Jesus. Sentem-se dando glórias a Deus. Aleluia. Gratos a Deus, porque Deus nos hizo chegar hasta aqui. Irmãos, destes textos leídos, os irmãos sabem que dentro do tema em que estamos, a base de nossos textos bíblicos, os textos bíblicos base, 1 de Reis, 2 de Reis e o livro do Apocalipse. Estávamos falando de um matrimônio real, os piores reis de Israel, Acabe e Jezabel. Os irmãos que acompanharam os três, não podem aqui perder muito tempo nisto, porque senão perdemos de concluir e devemos concluir. Mas foram os piores reis. A Bíblia diz que Acabe afrontou a Deus grandemente. E algumas versões bíblicas dizem que, como se não fora pouco, Acabe decide se casar com Jezabel. Ambos introduziram um sistema de culto em Israel. Ambos conseguiram juntos levar um sistema de adoração em Israel, que era oferecer culto a Baal, a deuses paganos e a Astarot. A Bíblia diz, e aqui hemos aprendido nestes 3 sábados anteriores, que grupos fornicavam, praticavam relações sexuais dentro do templo, oferecendo esta forma de culto a seus deuses. E eram adorados por meio de sacrifícios de vidas humanas, em especial ninhos, filhos. E nesta conclusão, a palavra nos vai advertir a todos como padres, como madres e como filhos, e como família. Então, é necessário, pido aos irmãos que tenhamos paciência. É uma orientação do Senhor para nossas vidas. Estou sendo orientado por Deus nesta palavra, e a meditarmos aqui detenidamente e estudarmos os textos bíblicos, hemos conseguido uma visão mais ampla de todas as estratégias que o inimigo pode estar usando contra nossas vidas. E às vezes pensamos que não é uma influência ou um espírito maligno. Hablamos aqui de espíritos infiltrados em el culto, dentro do hogar, em nossas vidas, para impedir o caminhar ou o andamento da obra do Senhor. Mas identificando os espíritos malignos que são infiltrados em el culto sagrado e contra a família, quero que os irmãos entendamos que na atualidade existe um ataque maligno enorme contra a base, a estrutura, que é a família. É um bem que o inimigo quer destruir. E vamos ver a base da palavra do Senhor, que eles, de alguma forma, estão procurando desestabilizar-nos mentalmente, emocionalmente, porque ao criar um entorno familiar complicado, a estabilidade espiritual torna-se inestável, passa a ser inestável. Então, estas influências, hemos visto o livro de 1 de Reis, quando Acabe começou a governar. 2 de Reis, a Bíblia disse da morte de Jezabel, que foi aquela que perseguiu, matou os profetas, matou a Nabote, porque Nabote rehusou a vender-se uma vinha que havia detrás do palácio que Acabe havia comprado em Jezreel. Atrás Nabote tinha uma vinha bem cuidada, porque a Bíblia diz que era uma herência, e Acabe se entristece porque Nabote não queria vender a herência,
Então Jezabel preparou um plano para matar a Nabote e dar esta vinha a seu esposo. Quando ela hace isto, Deus usa a boca de Elias e disse que neste mesmo terreno os perros salvajes comeriam lo que seria a carne de Jezabel. E foi o que aconteceu. No capítulo que hemos leído de 2 de Reis, capítulo 9, hemos visto que Deus levantou a Jeú para governar em Israel, e Jeú começou na caça, matando e eliminando a todos os familiares, amigos ou pessoas próximas a Acabe e a Jezabel, até chegar a Jezabel. Quando Jeú entrou em la cidade para dar fim à vida de Jezabel, ela sabia, e a Bíblia diz no texto que leemos, que ela usou a ferramenta ou a arma que mais sabia usar, que era a sedução. Ela se adornou, se pintou e se assomou na ventana para seduzir a Jeú. Com esta sedução, ela conseguiria roubar a autoridade de Jeú. Mas a Bíblia disse que ele grita: quem está de meu lado, quem está de minha parte? 2 ou 3 eunucos disse: nós outros estamos, disse, lança lá, desde aí arriba hacia abaixo, e lançaram a Jezabel. E os irmãos han visto que o texto disse que ela cai, a sangre é esparcida por todos os lados, salpica os cavalos de Jeú, e Jeú passa com seus cavalos, lá atropela, entra dentro da cidade, vai comer e beber. Quando ele termina de comer, disse: agora iros e sepultar aquela maldita, porque é hija del rei, devemos dar a sepultura. Quando os homens de Jeú vieram, Jezabel não existia nada. A Bíblia diz que somente a calavera. Aí volveram e disseram para Jeú: não há corpo para ser sepultado. Aí Jeú disse: Deus já havia falado através do tisbita Elias, o profeta Elias, que aqui nesse campo Deus daria fim à vida de Jezabel. Aí quando vamos a Apocalipse, vemos que a igreja de Tiatira, do texto que leemos, falamos aqui semanas anteriores sobre esta igreja, era uma igreja emergente, uma igreja com obras, uma igreja com fé, uma igreja com assistência social, uma igreja que a palavra do Senhor disse, o Senhor Jesus falando coisas maravilhosas, e era uma igreja que estava em crescimento, era uma igreja avivada, era uma igreja em pleno avivamento, porque Jesus disse assim: tus obras postreiras são mais que as primeiras, mas aí o Senhor que sonda e conhece todo, aí o Senhor diz: mas tenho contra ti algo, que toleras que essa mulher, Jezabel, que se profetiza, ensine e seduzca a mis servos a fornicar e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Por alguma situação, o Senhor, quando usa a vida de Juan para escrever esta carta à igreja de Tiatira, Deus assemelha que esta mulher estava, ou o Senhor identifica, melhor dito, que esta mulher estava sobre a influência do espírito que atuava em la vida de Jezabel. E este mesmo espírito atua em nossos dias. A persona física de Jezabel deixou de existir, mas o espírito que atuava em la vida de Jezabel continua a actuar em nossos dias. E a igreja necessita identificar as ações deste espírito. Quando hablamos semana passada, hablamos de los dones, que a igreja necessita clamar ao Senhor por el dom del discernimento, para discernir, porque às vezes calificamos alguns dones como 5 estrelas, disse para os irmãos, e descuidamos a outros, e a igreja necessita discernir, é decir, saber quando um espírito maligno está haciendo movimento dentro da igreja. E este espírito, ele é atrevido, ele entra para uma influência maligna e negativa. Mas seguimos aqui, irmãos, a marca deste espírito em la atualidade é ser infiltrado em um culto como este para desviar o modelo del verdadeiro culto sagrado ao Senhor. O culto deve ser algo exclusivo, com um coração, uma mente completamente
enfocada em Cristo, não em outras coisas. Mas este espírito, ele aparece ou ele entra em nossos cultos com influências para dispersar-nos, para que o culto não venha a ser sagrado ao Senhor. Quando observamos na Bíblia Sagrada, em el livro de Malaquias, capítulo de número 1, vamos ler o texto e vamos entender que o culto, a forma ou o modelo de culto que o Senhor exigia, ou que Deus queria, era um culto que era preparado em casa, era um culto que era preparado em el hogar. As pessoas estavam dentro de seus hogares preparando-se para vir ao templo oferecer um sacrifício ao Senhor. O sacrifício era de um animal sem mancha, o melhor, sem defeito. Por alguma razão observamos que uma influência maligna entrou em la vida de Israel para levar o povo a cambiar a forma de cultuar a Deus. Existia o compromisso de ir ao templo para oferecer o culto. Sin embargo, era um culto que Deus não estava recebendo. E agora a pergunta é: que tipo de culto estamos oferecendo ao Senhor? A Bíblia nos diz, e logo se vamos ao livro de São Mateus, observamos que quando Jesus chegou no templo, no lugar sagrado, aquele animal que deveria ser cuidado em casa um ano para ser apresentado como um sacrifício, passou de ser assim o culto. E a Bíblia diz que na porta do templo, sempre que tu e eu estamos decididos a cambiar a forma de adoração a Deus, Satanás vai preparar uma via mais fácil para manipular nossa mente e fazer-nos pensar que o que estamos fazendo serve para o Senhor. Pode servir para os homens, pero para Deus não vai servir. Sempre que estamos dispostos a não sacrificar nossa carne, vai existir uma via mais fácil para cultuar. Satanás vai preparar uma via para causar um distúrbio em nossa mente e levar-nos a oferecer a Deus qualquer coisa. Os oportunistas, ao ver que o povo já não se preocupava com o culto, disseram: vamos para a porta do templo e vamos a vender os animais enfermos, los cojos. A Bíblia diz: los de testículos quebrados não serviam. Vamos a vender os que são cegos. O povo vai vir com prisa para oferecer o culto, porque o culto passou de ser prioridade para ser uma coisa qualquer. Então eles vão chegar à porta do templo e vai comprar o animal que deve ser oferecido em sacrifício ao Senhor. E a lei era muito clara: o animal deveria ser macho, sem nenhum defeito, o melhor de todo o rebanho. Mas agora o povo chegava ao templo correndo, afanado com outras coisas. O culto deixou de ser preparado em casa. O culto já não era preparado em casa. Chegava ao templo, comprava o culto e oferecia ao Senhor de qualquer maneira. De alguma forma, observamos que os cambistas se aproveitavam. Quando Jesus chegou em el templo e vê aquela situação, a Bíblia diz que Jesus porcou todas as mesas de los cambistas e disse: la casa del Senhor não é lugar de mercadeiros, aqui é lugar de oração ao Senhor. Então o espírito maligno é para influenciar-nos para o cambio de posicionamento que Deus sempre nos ha ensinado. Então seguimos que este espírito está procurando adornar a forma de culto ao Senhor. Os irmãos podem observar que o evangelho moderno já não é sacrifício, já não é pagar um preço, é vida fácil, todo fácil. É uma forma que Satanás está enganando ou manipulando as vidas. Não queremos ser confrontados por la palavra,
Queremos que a palavra seja como um amuleto, que leemos positivamente, mas a palavra nos confronta. Então, os irmãos parem e sejamos, irmãos, bastante atentos a estes detalhes. Todo o que acontece dentro de um lugar como este, em la esfera, em el mundo espiritual, está acontecendo algo. Está acontecendo algo. O Senhor está presente para receber a adoração, mas o inimigo está com suas influências. Às vezes entramos em la casa do Senhor para adorar e oferecer nosso culto. Estamos bem, de repente é uma moléstia física ou um sonho descontrolado que não conseguimos centrar em la palavra. Todo nos dispersa. Os irmãos, observem, vamos a los que frequentam ou vão a um cinema, não querem perder nem a introdução da película, nem o trailer da película, e ali desconectam seus teléfonos para estarem centrados. Mas quando entramos em la casa do Senhor, aparece um demônio que influencia a chatear ou a ver redes sociais em el momento del culto. É um espírito maligno que está actuando dentro da igreja para que tu não seas bendecido, para que tu não receba a palavra e para que tu não seas orientado por el Senhor. Quando falamos de casa, de esposo, de esposas, de filhos, às vezes não nos gusta tanto, mas o Senhor está nos orientando para sabermos identificar os espíritos que aparecem para destruir nossas vidas. Então, o culto é para o Senhor. Aqui é o lugar de levantar nossas manos e adorar, de borrar nosso maquiagem com lágrima na presença do Senhor, sem se preocupar com o trabalho de lunes, lo que vamos comer amanhã. Este momento nada nem nadie pode roubar este momento de adoração a Deus. Este princípio não pode ser cambiado. E o inimigo está influenciando. Alguns se inquietam, alguns não estão cômodos, as silhas estão, as espumas ou a almofada estão duras, estamos super incômodos, porque não conseguimos. Irmãos, quando Deus está falando, os irmãos pararam para pensar e para observar quando uma autoridade está falando, um governo, um presidente de um país, ou o rei falando, a atenção é tremenda. Quando Deus está falando, devemos estar atentos, porque Deus não habla por hablar. Deus, sempre que o Senhor habla, Deus nos está divertindo de alguma situação. Deus está mostrando algo. Então, se este espírito ele é infiltrado no culto para inquietar-nos, o culto deve ser preparado em casa. Imagine-se se a hora chegamos aqui e me pongo a preparar o culto ao Senhor aqui agora mesmo. Imagine-se se todos nós outros fazermos a obra do Senhor de qualquer maneira, tratarmos Deus como o último, sem preocuparmos em nossa casa de lermos, de meditar, de preparar nossa canção, de ensaiarmos para chegar aqui e oferecer o culto a Deus. Este método de culto está sendo cambiado e a igreja está sendo advertida a não perder este princípio, porque eles ofereciam o animal igual. E os homens pode ser que não se percatavam do problema, mas o Senhor disse agora, Deus disse na palavra de Malaquias, o Senhor disse, correm o culto que vocês me estão oferecendo, e a vosso príncipe ou ao governador e oferece-lo para ver se ele vai aceitar isto. Ele não vai aceitar. Eu, o Senhor, tenho que aceitar isto. Então esse espírito está roubando nossa identidade. Tu tens que golpear o peito e dizer que eu tenho uma identidade de adorador. Tenho uma identidade, às vezes estou com autoridade, porque é uma noite de receber poder e autoridade. Iremos concluir Deus bendicendo nossa casa, nossa família, tua vida. Aleluia. Receber autoridade para saber identificar quando algo acontece, para roubar a oportunidade que tenho de cultuar a Deus. Este espírito atua desta forma. Em segundo, ele está atuando
Mejor dito, em sexto, porque estamos continuando. Ele atua com ameaças e procura meter-nos medo. O inimigo, o espírito infiltrado, procura atacar. Ele procura confundir nossa mente. Ele procura minimizar lo que tu eres delante del Senhor. Quando Pablo escreve a carta a los Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 28, Pablo disse que havia mentes que já estavam reprovadas por Deus, por não considerar a Deus, por não ter em conta ao Senhor. Deus nos entregou para que fossem mentes reprovadas por el Senhor. O inimigo procura meter um terror psicológico em nossas vidas. Todos passamos problemas, todos enfrentamos dificuldades. Deus nunca nos disse na palavra que não teríamos nenhuma dificuldade. Nunca encontramos na palavra o Senhor dizendo: nunca chorareis. Ao contrário, Jesus disse na palavra de São Mateus, diz assim: hoje chorareis e o mundo se alegra, mas não se preocupem, porque vuestras lágrimas se convertirão em gozo. Mateus 5: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem persecução por causa de mi nome, porque deles é o reino de los cielos. Esta era a palavra do Senhor. Todos passamos desertos, todos passamos dificuldades, mas Satanás procura atemorizar-nos. Ele procura meter em nossa mente de que tu morirás neste deserto, de que tu morirás sem alcançar a promessa. Não, Senhor, lo que Deus prometeu, não importa o tempo, passará por el deserto, mas esta promessa chegará à tua vida. Se prepare para alcançar esta promessa. O inimigo procura atemorizar, meter-nos medo, ameaçar que o inimigo é maior que tu. Ele procurou e está conseguido fazer isto com o povo de Israel. Quando ele tentou amedrontar o povo, dizendo que Goliat era enorme e grande e ia acabar com o povo, hasta aparecer a alguém que estava lleno do Espírito Santo para chegar com uma autoridade divina e dizer: onde está ele circunciso que ameaça o povo do Senhor? Onde está? Davi era movido por el Espírito Santo. Aleluia. Mas ele procura meter-te em um calabouço e a de bombardear-te de coisas negativas, e faz com que tu chegues a pensar: onde está Deus? Onde está o Senhor? Eu sei que aqui em nossas vidas, em nossas mentes, muitas vezes enfrentaste alguma situação que te chegastes a perguntar: onde está o Senhor? Onde está o Deus que sirvo? Algumas vezes passamos por situações assim, porque somos servos, não podemos desesperar-nos. Às vezes, o dolor é tão enorme que hasta os creyentes servos do Senhor querem abrir uma cueva e se sepultarem vivo, porque o dolor é enorme. Pablo disse: fui provado mais allá de mis fuerzas, a ponto de la vida querer desistir-me. Mas ele chegou a los Filipenses e disse no capítulo 4 e no versículo 13: puedo todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Mas este espírito, aumenta um pouquinho meu retorno aqui, mas este espírito, este espírito procura atemorizar-nos, meter medo. Ele procura fazer com que tu sintas e hasta consiga que tu jamais conseguirás alcançar a la conquista ou lo que tu desejarias ou la promessa. Ele tentou infiltrar este espírito em Israel. E observem, Israel contempla Deus abrir o mar. Israel contempla Deus transformar águas amargas em dulces quando eles passaram por Mara. Deus hizo eles chegarem a Elim, onde havia
12 fuentes de águas dulces e palmeiras para descanso. Eles han podido ver Moisés tocar em la roca e sair água para eles beberem. Eles puderam ver. Quando eles estavam a um passo de Canaã, de la promessa, a palavra diz que de 10 volveram influenciados por el espírito de Jezabel. Solamente 2 permaneceram firmes. E os 10 intentaram meter medo em el pueblo, dizendo: la tierra es buena, mira el fruto de la tierra. Mas quando Deus nos sacou de Egipto, de la esclavitud, de 450 anos, para llevarnos a la tierra, el Señor no nos dice que los habitantes de la tierra son los hijos de Anak. São hombres de 3 metros de altura, são gigantes. Nós outros sabemos o que somos. Eles dijeron: sabe o que somos cerca de eles? Como langostas. Influência maligna, influência para ser o povo desistir. Procurou realizar e conseguir uma sedição, o povo contra Moisés, para volver outra vez à esclavitud. A Bíblia diz que 2, movidos por el Espírito, disse: não, senhores, se Deus nos trajo hasta aqui, Deus nos hará conquistar esta terra. Não perdemos mais tempo, vamos já e entremos a poseerla. Então, hoje, os hijos de Anak em tu vida vão cair por terra, gigantes serão destronados, mas a promessa será alcançada, porque Deus prometeu. Então, Deus cuida. Não haga caso a influências negativas para meter-te medo, para atemorizar tu vida. Não, senhores. Mira a peste que está por todos os lados. Mira a matança, a destruição. Aí o Senhor disse: mas a tu casa não chegará esta plaga. Salmo 91. E o Senhor disse: vai cair 1000 a tu lado, 10.000 ao outro, mas a ti não chegará, porque tu estás bajo la proteção do Senhor. Leemos Isaías que leemos no capítulo 54: nenhuma ferramenta forcada contra ti prosperará. E o Senhor disse assim: todos os que se levantarem para conspirarem contra ti, não hará comigo, porque o Senhor hará com que eles caiam delante de ti. O inimigo de tu alma, de tu vida, será destruído bajo os pés desta igreja. Pode levantar tus manos para o cielo com autoridade e glorificar a Deus, porque tu está conseguindo vencer o gigante. Aleluia. Vença o medo. Semana passada falamos de Elias. Quando Elias provoca o maior avivamento em Israel, depois do êxodo, Elias provocou o maior avivamento. Jezabel ameaçou Elias e ele com medo huye. Quando em sua ida, em sua escapada, ele encontrou-se com Jeová. E o Senhor disse para ele: volve, enfrenta tu medo. Deus estava dizendo: enfrenta o que te está causando medo, plante de frente de ele. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo e ele irá de vós. Aleluia. Plante, querido, cara medo, enfrente como homem, como mulher de Deus, o medo, golpeando o peito e dizendo: Jeová está comigo. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. O inimigo não conseguirá meter-me medo. Esse ministério que foi prometido da palavra, não sei o que Deus prometeu, o que tu anelas, e o inimigo procura dizer: para ti não é isto. Tu eres espesso em palavras. Jeremias também pensava isto. No capítulo 1, quando ele disse: Senhor, eu sou profeta, não, sou espesso em palavras, não sei falar. Aí Deus diz para Jeremias: antes de ser formado no ventre, eu te havia visto, te havia contemplado e já te havia escolhido para ser profeta sobre as nações.
Se prepare para vencer o gigante. Se prepare para destronar Jezabel. Se prepare para vencer o inimigo. Se prepare para chegar do outro lado e cantar um hino de vitória, dando glória ao Senhor, mirando para trás e vendo tus adversários sendo destruídos por el poder do Espírito Santo que está sobre ti. Não tenhas medo. Se prepare para vencer. Prepare a bandeira e prepare a música da vitória, porque vamos cantar vitória. Se prepare para a adoração. Se prepare para o culto de ação de graças por la conquista. Vamos destronar espíritos influenciados em nosso meio. O Espírito de Jeová está neste lugar. Jesus está aqui desarticulando o protocolo do inimigo. Aleluia. Pode adorar a Deus, pode glorificar ao Senhor, porque uma ferramenta maligna está sendo desarticulada por el poder da palavra, a autoridade da palavra que está sobre este lugar. A igreja pode sentir a presença de Jesus adorando ao Cordeiro, porque o medo já não te causará nenhum dano, porque tu serás capaz de vencer o inimigo. Vou mais allá. Satanás está dizendo que esta enfermidade te matará. Não, Senhor. A última palavra quem dá é o Senhor. E Deus aún não ha hablado. Se prepare para a palavra. Aleluia. Alguns desesperados pensando que morrerão antes de conseguir alcançar seus sonhos e de ver a promessa cumprida. Eu te digo por la palavra, autoridade que é a palavra de Deus. Se prepare para a promessa. Se prepare para ver os sonhos sendo realizados. Se prepare para ver as promessas cumprirem uma a uma em tu vida. E Deus já começou a realizar esta promessa. Nenhuma ferramenta, nenhuma arma. Pablo dijo a Romanos, el texto que leemos, ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud, porque Dios nos hizo hijos, y el Espíritu comunica con nuestro espíritu que somos hijos. Tengo que correr, porque senão não concluímos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não importa como saldremos, não importa como chegamos aqui, melhor dito, como hemos venido, mas vamos sair transformados. Eu sei que depois de isto, Deus vai começar a ser algo em la igreja, porque a igreja vai saber identificar. Deus está dando para ti uma proteção enorme. O cuidado de Deus para contigo é grande, querido. Tu não sabes como Deus te ama. O amor de Cristo por tu vida é tão grande que hoje Deus te trajo aqui uma vez mais para ouvir esta palavra. Mano Daniel, tu não ibas estar hoje aqui, porque fisicamente tu corpo não responde, mas Deus te queria aqui. Aleluia. Deus está dando escape para a igreja, para vidas, para nossas vidas. Prepare para possuir isto. Aleluia. A Bíblia será executada em nossas vidas. A palavra acontecerá em nossas vidas. Creia que todo o que Deus prometeu está por vir sobre tu morada. Se prepare para isso. Se Deus te prometeu um lugar próprio neste país, se prepare. Vai haciendo el diseño, elija el color de las paredes, porque Dios te hará prosperar en la tierra de tu adversidad. Deus deu sonhos a José e ele foi vendido como escravo. Quem foi que disse que Deus necessita de lugar específico para realizar suas promessas? Não, senhores. Em la esclavitud, Deus sacou de la prisão e colocou em la silla real para governar a nação. Aleluia. Glória, 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 glória. Em sétimo lugar, o espírito que atuava em Jezabel atua como uma influência
de espíritos de enfermedades para molestar-nos, para incomodar-nos ou para inquietar-nos. Abre a Bíblia. Lucas capítulo 13. Vamos à palavra. Lucas capítulo 13. Esse texto temos que ler. Déjalo aí aberto. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. Lucas capítulo de número 13. Versículo de número 10. Que diz: Enseñaba Jesus em uma sinagoga, en el dia de repouso, dentro de la igreja, en una sinagoga. E havia allí uma mulher que desde hacía 18, ¿cuántos? 18 anos, tinha espírito de enfermidade e andava encorvada, e nenhuma maneira se podia enderezar. Quando Jesus la viu, la chamou e lhe dijo: Mulher, eres livre de tu enfermidade. E puso as mãos sobre ela, e ela se enderezou luego e glorificava a Deus. Não era uma enfermidade comum. Vamos ver logo mais adelante aqui. E esta mulher, a Bíblia diz que era hija de Abraão, membro da igreja. Ela congregava. Se vamos buscar a fundo, lermos estudos que há sobre a vida desta mulher, ela andava encorvada que a cara quase arrastrava por el suelo, mas estava dentro da igreja congregando. Era um espírito de enfermidade que molestava, que inquietava aquela mulher. Jesus estava dando um sermão dentro do templo e de repente Jesus vê aquela mulher e Jesus disse: algo acontece aqui, algo não vai bem com esta mulher. E Jesus lá chamou. Agora, irmãos, eu me pongo a pensar como aquela mulher chegou em el altar. Como aquela mulher, como ela era a vida daquela mulher para cuidar de casa, para todo. 18 anos sofrendo algo assim e dentro da igreja. E era um espírito maligno que atuava como espírito de enfermidade. Há enfermidades físicas e há demônios que atuam como espíritos de enfermidades. E quando Jesus lá vê, Jesus rompe um protocolo, põe as mãos sobre ela e lhe ajuda a endereçar. O chefe da sinagoga protesta. A Bíblia disse mais adelante. Aí ele disse: o principal da sinagoga enojado de que Jesus houvesse sanado em el dia de repouso. Aí mais abaixo Jesus disse assim: e esta hija de Abraão, versículo 16, que Satanás havia atado quantos anos? Quantos? Então ela não era enferma. Um espírito de enfermidade molestava aquela mulher. Hasta o dia em que Jesus, com autoridade, há algumas semanas aqui, iremos concluir o próximo sábado. Temos feito uma pausa por orientação do Senhor. Vamos concluir. Corpo, alma e espírito. Há coisas em nossas vidas que são influências malignas. Necessitamos pedir a Deus discernimento e repreender todo o que, irmãos, impide nossa adoração a Deus. Os irmãos observem que dentro da igreja, uma mulher encorvada, um demônio montado sobre ela de 18 anos. Isso é tremendo. Um espírito ali atemorizando a vida desta mulher. Mas se os irmãos abrirem em Marcos, vamos ver 3 exemplos bíblicos, porque temos que seguir, o tempo é pouco. Marcos capítulo 9. 14. Quando chegou a onde estavam os discípulos, viu uma grande multidão ao redor de eles e escribas que disputavam com eles. E em seguida toda a gente vendo-lo se assombrou e correndo a ele, lhe saludaram. E ele les perguntou: que disputais com eles? E respondendo um da multidão, dijo: Maestro, trae aqui a mi hijo, que tiene espírito mudo,
el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruce los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que los echasen fuera y no lo pudieron. Era un espíritu. A Bíblia diz mais adelante, a ver, versículo, vamos conferir. El 25 diz: espírito mudo e sordo. Imagínense, um mudo, sordo, que não falava e não oía por um demônio. Nosso inimigo, ele tem poder, irmãos. Ele não tem todo o poder, porque todo o poder tem Cristo, mas o inimigo tem poder. E não podemos ignorá-lo. Era um espírito, e os discípulos oraram e não puderam repreender. Aí o homem disse: Senhor, tus discípulos não puderam fazer nada. E Jesus disse aqui: ó geração incrédula, hasta quando ele está com vosotros? Hasta quando os hei de suportar? Traédmelo. E quando trajo Jesus, o muchacho, a Bíblia diz no 20, le trajeron. E quando o Espírito viu a Jesus, sacudiu com violência al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesus perguntou ao Padre: quanto tempo hace que ele sucede? E ele dijo: desde, versículo de número 21, desde niño. E mira que cuidado tinha que ter este padre com este hijo. E muitas vezes le echan el fuego e en el agua. ¿Para quê? Para matarle, para destruir. Esse é o propósito do inimigo, para matar-lhe. Pero se puedes fazer algo, o homem disse: tem misericórdia de nós outros e ajuda-nos. Versículo de número 22. Jesus lhe disse: se puedes creer, al que cree, todo le es possível. E imediatamente o padre del muchacho clamou e disse: creio, ajuda-me em minha incredulidade. E quando Jesus viu que a multitud se agolpava, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e sordo, eu te mando, sal de ele e não entres nunca mais. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Influência, espíritos que influenciam. Há outra referência em Lucas, mas deixaremos para que os irmãos vejam que estes espíritos, para impedir a adoração, de alguma forma nos ata e nos impede de adorar a Deus. Tu te tens que levantar, te posicionar, andar correando, mas venir adorar a Deus. Eu pensava esta semana, hoje, o próximo sábado, tendrei que falar com uma igreja sentado em uma silla, porque não podia estar muito tempo de pé. Não sei, esforço no trabalho. Se me siento um rato, estou como em alguns minutos, tenho que levantar apoiando-me nas paredes. Este lado aqui não responde. Tenho esta perna inútil, mas estou bem aqui para falar com os irmãos 2 horas. Deus está neste lugar. Aleluia. Se pararmos a adoração por problemas físicos, querido, adeus, apague e vamos. Enfrenta o que te molesta e não pare a adoração. Enfrente o dolor e venga adorar. Quando tu adoras, tu alma se centra na adoração a Deus. Aleluia. Os dolores desaparecem. Aunque logo em casa vuelve, mas aqui não. Aqui tu te sentirás bem. É o melhor lugar para se estar. És a los pés del Salvador. O melhor lugar do mundo para se estar é a los pés de Cristo, porque los pés del Senhor não há tristeza, não há dolor, não há enfermedades, problemas físicos desaparecem. Tu te levantas, corre e adora e logo pergunta: como lo he logrado? Não sabe, mas o Espírito Santo te renova. Não desista, não pares. Continue sonhando. Sonhe alto, sonhe com coisas grandes, porque Deus te dará coisas grandes. Aleluia. Espírito de enfermidades para inquietados. E em 8º lugar, esta é séria.
entraremos em nossa família, entraremos dentro de casa, vamos à la habitação, vamos à la intimidade, porque quando tu entras dentro de tu casa e tua habitação, quem está ali? Jesus, o Espírito Santo. Salmo de número 139. Não podemos esconder-nos do Senhor. Aonde me irei de tu Espírito? Em oitavo lugar, este Espírito atua atacando nossos erros. Este é um detalhe que não podemos descuidar. E devemos identificar que silêncio. Eu sabia que essa parte nos comoveria mais, tocaria em nossa estrutura, mas eu tenho que ver, eu tenho que revisar. E dentro desta palavra bíblica, pergunto a todos que estamos aqui: como estão nossos erros? Irmãos, toda mudança de comportamento é por algo. Toda mudança de comportamento é por algo. Tu vês alguém raro e pergunta: o que te passa? Não, nada não. Ai, algo. Toda mudança, todo cambio de comportamento é por algo. Uma influência negativa, uma palavra, uma preocupação, um ataque maligno, uma guerra, um conflito. Como eles estão? Isso é para mim como padre, para ti como padre e madre, parar e começar a meditar, porque existe esta influência, esse espírito, e vamos ver por a Bíblia, que todas as vezes que Satanás quis destruir o povo do Senhor, ele iniciou por os ídolos. Ele iniciou destruindo nossos ídolos. Esta juventude é herência. É herência que Deus nos deu. Tendremos que chegar como padres, não é simplesmente poner um nível no mundo e descuidar, não. É dia de Cristo, o Senhor te perguntará: onde estão tus hijos? Onde estão tus hijos? Tendremos que apresentar, aunque logo quando cresça e não tengamos já domínio sobre eles, mas a raiz, o fundamento, deve ser plantado hoje, deve ser ensinado. A Bíblia diz: ensine no caminho em que deves andar, quando crescer não se apartará dele. Se um dia tomará um rumo diferente, é entre ele e Deus, mas tu cumpriste o papel de sacerdote. Comportamento, sistema educacional, é algo para meditar. Outra coisa importante: eles dormem bem? Eles estão dormindo bem? Ou têm distúrbios, vê sombras, vê vultos? Como eles estão? Has perdido alguma noite de sonho para sondear-los? Eu confio em mim, também confio. Eu sou vigilante, sou sentinela do lugar. E devo estar vigilando para que o inimigo não venha atrapalhar, porque o inimigo vai tentar. Eles dormem bem ou têm distúrbios, se levantam assustados, veem coisas, veem vultos? Que película eles veem? Que livros leem? Como padres, somos capazes de alguma vez correr nos teléfonos móveis de nossos filhos e ver nas redes sociais com quem eles falam, que influência está sobre suas vidas? Se a 1 da noite eles estão dormindo ou não? Somos capazes de levantar a 1 da noite e mirar se eles estão dormindo? Quando Deus fala, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe, irmãos. Quando tu lhes pede algo, eles atendem a vossos pedidos. E aí alguns que dizem: eu já nem lhe pido nada, porque cada vez que lhe pido põe mal a cara. Aí um pastor em Brasil, creo que muitos dos irmãos já o acompanharam, o pastor Cláudio, é orientador familiar, parejas e filhos. Ele disse: não importa que vá com cara feia, a mim me dá igual. Eu o que quero é que cumpra a minha ordem. Eu sou sacerdote em casa, sou líder dentro de meu hogar. Que vá com cara feia,
não importa que hagam, a gosto ou não, devem de hacer. Porque senão o inimigo vai aproveitar. Satanás ele não juega como nós outros, de ocultar, fazer como que não estamos vendo. Salmo de número 127:3, los hijos son herencia del Senhor. Outro detalhe, el colégio, los estudios, eles estão funcionando bem? Porque se não está, há que revisar. Algo está acontecendo. Ou estão perdendo tempo, ou estão sendo influenciados. E agora a pergunta e a preocupação é essa: influenciados por quem? Sou reconhecedor que nem todos temos o mesmo nível de aprender as coisas. Alguns rápido e outros tardam algo mais, mas todos podemos aprender. Agora, se estou sendo influenciado, esse papel pastoral não é do pastor da igreja, é do sacerdote do lugar. Tu eres pastor dentro de tu casa. Deus te puso como líder. A Bíblia diz: aquele que anela a obra, ou o obispado, a obra do Senhor, ser obreiro na obra do Senhor, deve ter cuidado em casa. Porque se não cuida nos suyos, irmãos, é lamentável. Porque muitas vezes estamos assim, nossa barba está aqui, a los que têm, cuidado, você mata a minha. Satanás vem e arranca de delante de nossos olhos e lo vemos levar, e não hacemos nada para impedir. Não hacemos nada para impedir. Miramos Satanás poner eles em uma mochila e levar, e nós outros mirando e não hacemos nada para impedir. Queridos, é tempo de abrir nossos olhos espirituais. A guerra espiritual que eles vivem, as influências malignas são enormes, são grandes. Que eles se involucrem em la obra, que eles se involucrem em la música, paguem um curso de música para eles. Meta-lo em um conservatório, ele tem eles aí metido o dia aprendendo, não importa. Ah, mas ele não vai ter tempo para rugar, mas ele vai sair dali para adorar a Deus. E mientras está ocupado aprendendo, não é mente desocupada para o inimigo. Aprenda um idioma de cara para o futuro, haz algo, mas não lhe deixe suelto, sem saber. Ah, meu foi dormir a casa de fulano. Quem são? Professa a nossa fé ou não? Tu é sacerdote, querido. Querendo ou não, todo padre é sacerdote no lugar. Ah, não, eu devo isso para a madre. Não, senhor. Tu és o líder do lugar. Se posiciona-te. Ah, mas minha esposa é ao contrário, porque ela não vê o sacerdote em ti. O dia que ela vê que tu eres um sacerdote, ela será submissa. Ah, e que eu digo minha esposa ao contrário. Não se posicione como sacerdote. Demonstre este liderazgo dentro de casa. Porque o inimigo vai destruir. O inimigo vai procurar acabar com eles. Todas as vezes, irmãos, há influências. Observe que a adoração que Jezabel levou para Israel a Baal e Astarot, que era sacrifício de ninhos, de hijos, se prostituíam dentro do templo, se embaraçavam, corriam os crios e ofereciam em sacrifício queimados vivos. Influências diabólicas. Os irmãos, parem para observar um detalhe. Antes haviam séries de televisões que causavam medo, terror, vampiros. Não sei se você disse vampiros aqui. Esse que tem os vídeos. Antes eles causavam terror. Hoje não. Hoje sabe o que fazem esses vídeos? Se enamoram. E as séries são românticas.
para ter a juventude atrapada, vendo demônios atuar. Agora a moda é a Barbie, não? Todos aí. Há lugares aí que vidas foram para a igreja vestidas de Barbie. Increíble como a igreja tem facilidade de ser influenciada. E o que Deus quer é isto, que a igreja não seja levada por evento, que ela tenha uma base. Todo o que não está na palavra descarto, não me sirve. E Deus está poderosamente falando contigo e comigo. Tenho que sentar com Ele e falar. Amigo me disse alguma vez que prefere que eu lhe corra um cinturão do que sentar com ele e falar. Porque às vezes vamos com o coche e tiro horas, mostrando a realidade, mostrando o mundo, abrindo-lhe os olhos. Tenho que ser este líder que acompanhe eles. Sabe por quê? Porque eles não têm a madurez suficiente para identificar os ataques malignos. Agora, se eu tampouco tenho, minha casa será destruída. Tenho que chegar e dizer: mira, eu sei que estás assim, mas para tu bem e lo mío, vamos cambiar isso. Queridos, é já a última hora. O mundo jaz nas manos do maligno. Aleluia. Está controlando a organização dos pensamentos de tus filhos. Eles estão na idade de querer. O niño está liado com uma reforma de seu quarto, lo está fazendo ele. Cada coisa que tem em mente. Tenho que acompanhar essa organização de pensamento. É viável ou não é? Isso não é. Influências hacia eles. Sentem e hablem. É viável ou não? E os jovens devem ter esta madurez de discernir. E chegar a casa e buscar vosso líder de hogar, orientador, e expressar vuestras. Que o inimigo procurava destruir o povo, procurava matando os hijos. A los hijos de las hebreas, matem todos en el parto, a las parteiras. Recebeu ordem de matar a todos os hijos. Todas as vezes que Deus castigava duramente o povo de Israel, Deus preservava os hijos. Todas as vezes. A Bíblia diz que Deus envia Jonás a Nínive para predicar a Nínive. Capítulo 4, versículo 11. Toda a cidade estava corrompida. Aí o Senhor queria matar todos. Jonás predica e se arrepende ao povo. Jonás se enfada porque Jonás queria uma matança. Aí o Senhor disse: tu sabes uma coisa? Tu não sabes, não? Aqui há 120,000 pessoas. Capítulo 4, versículo 11 desse livro. Há 120,000 pessoas que não sabem, todavia, identificar entre lado direito e lado esquerdo. Fora os animais. Deus estava falando de ninhos. Não vou destruir a Nínive por los niños. Eles todavia não sabem identificar. E se destruiu a cidade, tenho que acabar com todos. Deus está dando proteção. Deus está dando proteção. Toda aliança que Deus disse com o povo era tu e tu descendência. Eu tenho um ministério. Tus filhos estão involucrados em ele. Tenho um chamado, tua família está involucrada. Porque Deus te deu a ti para ministrá-lo. Tua família está involucrada. Vamos correr, porque temos que concluir. Não podemos permitir, irmãos, que o inimigo venha roubar isso e não hacemos nada. Nadie tem mais autoridade espiritual sobre eles do que nós outros padres. Nadie. Eles não serão arrebatados por el inimigo. Golpeia aí, Padre, como homem de Deus, tu peito e diz: meus filhos não serão arrebatados por el inimigo. Eles entrarão no arca comigo. Amém. Aleluia.
autoridade. Atua com atos de violência, matando os profetas. Este espírito atua com atos de violência. A violência, os relatos de violência hoje são assustadores, são tremendos. E às vezes começa com questões pequenas que poderíamos haver controlado, mas quando sai fora isto se agrava. Quando não cuidamos, questões pequenas, menores, eles crescem. É como ele que hoje rouba uma fortuna em um banco. Ele começou roubando uma fortuna. Ele começou a parecer com algo pequeno. Este algo pequeno funcionou. Não foi repreendido em seu momento, não foi castigado, não foi disciplinado, ele já foi a algo um pouquinho maior. Aí o inimigo vai metendo lá mente, isto funciona, não passa nada. Aí ele vai brincando cada vez mais. De repente, ele está involucrado em algo enorme. Mas não era enorme, foi pequenito, não foi frenado nesse momento. Eu me recordo de uma situação quando éramos ninhos. Fomos a visitar minha avó e ele tinha de vários netos. Era uma finca. E quando saímos, íamos em um carro a cavalo, fíjense. E quando saímos da finca, andávamos um caminho de terra e chegando à carretera havia um portão de madeira, uma porta de madeira, e ali havia um foguete, um coche tirado. E rapidamente estávamos 3 irmãos, viram o coche, vou bajar a correr. E minha irmã menor disse, não, és mío. E meu pai disse, como que és tuyo? Es mío, eu lo deixei aí. E onde lo encontraste? Manos, naquele momento, foi pressionando lá hasta que ele contou que havia corrido na casa do avô. Fíjate, um ninho, não sei como que é, assim como um ágata, algo assim mais ou menos. Um jazz. Correu ele contecido, foi à la entrada da finca e se escondeu assim. Para quando passar ele encontrar e ser suyo. Meu padre correu as cordas que atava o cavalo e a Dinimo lhe deu e disse a meu irmão maior, acompanha-me de volta para devolver allí e depois irmos andando a casa. Se aquele dia não é frenado, hoje não seria pastor de uma igreja. Não seria, estaria metido no mundo ou morto já há tempo em um confronto com a polícia. Frenem-lo em los pequenos errores, em los pequenos delitos, para que não cresça e vemos uma sociedade depravada, vencida por el anarquismo. Amanhã nós outros que somos líderes, temos que correr callado e passar para alguém. Quem são eles? Que tipo de mensagem eles vão predicar? Que saldrá deste altar e no futuro? Devemos preocupar com isso. Eu tenho que pensar, como serão meus filhos em no futuro? Que tipo de mensagem eles predicarão? Que qualidade de obreiros serão? Aleluia. E o inimigo procura atuar com esta violência. Aleluia. A ponto de enfermar as vidas e a terra. Mas o bom de todo isto é que para a igreja existe uma solução. A terra geme porque está enferma. A delinquência. Hoje tu corres a alguém roubando, lhe denuncia. A polícia lhe corre, lhe leva num juzgado. E aí dito que muitos dizem, eles saem de ali rindo-se de los policiais antes que os policiais. E se lhe pega um tortaço de polícia, igual que vai posto, não se pode atuar com autoridade. Mas eles podem ser professores, são violentados em classes. Em el tempo que estudávamos, e a maioria dos filhos que estão aqui sabe disso, professor era uma autoridade mais. Era um educador mais. El dia que eles nos disciplinavam, iam na nota a casa, e quando chegava a casa, outra vez éramos disciplinados. Hoje não se pode fazer isto, porque os valores estão invertidos. O espírito de Jezabel correu em nono lugar.
inverte o valor da autoridade. A delinquência pode mais que a autoridade. Não, que loucura. É verdade, irmãos. Um polícia nacional que me acompanhou hasta Rio de Janeiro, por desgraça, não me acompanhou, disse: tu delito aqui, sabe qual foi? Trabalhar sem ter papeles. E eu tenho que ir contigo porque tenho que cumprir essa lei. Mas tu sabe a quantidade de delinquentes que corremos em Sol, em Callao, roubando, e estão todos na calle delinquendo? E tua esposa está aqui esperando um nível de 8 meses embaraçada, e tu és deportado por trabalhar. Irmãos, parem para pensar. Qualquer ser humano, qualquer pessoa em sã consciência vê que o sistema não funciona. Não funciona. Porque os valores, o Espírito está infiltrando os valores inversos. Se tu ensinar a tu hijo o caminho e ele te denunciar a Deus, buscaste um grande problema. Porque todo funciona por influência satânica. A terra está enferma, mas o Senhor disse, 2 de Crônicas 7, 14: se mi pueblo se humilhar, arrepentir de seus pecados e orarem, eu oirei desde os cielos, não solamente perdonarei seus pecados, como também sanarei sua terra. Se algo funciona todavia neste mundo, é por tua causa. Se aún existe um pouco de paz em tu barrio, em esta cidade, é por causa da igreja, porque a igreja aún brilha na oscuridade. E o inimigo, por mais que queira, ele tem poder para ser algo, mas ele não tem poder suficiente para destruir todo, porque o Espírito Santo que está na vida da igreja impede a ação do inimigo. Em tu calle vai haver paz. Em tu barrio vai existir paz. Em el pueblo onde vives, o inimigo não tem todo o poder. Ele terá poder em parte, mas no lugar que tu vives, ele tem que respeitar, porque Cristo está contigo. Aleluia. Oh, aleluia. O inimigo está querendo roubar tua autoridade. Para pensar que todo funciona para roubar a autoridade. Roubando a autoridade é como o dito que diz: país sem lei. Todo funciona mal. Nadie respeita. Imagina, tem um trânsito, em uma condução, um lugar de bastante movimento, onde não há uma norma. Chegamos em uma glorieta, quem tem a preferência? Agora sabemos que é o que circula por ela. Mas se não há essa lei, aún havendo, há alguns que não respeitam. Imagine-se se não há isso, irmãos. Imagine-se se não há Deus tirando de nossas orelhas. Como seria a igreja? Como seríamos? Que tipo de culto oferecíamos ao Senhor? Ofereceríamos el animal cojo. Mas não. Há alguns que aún oram de madrugada. Há outros que choram por la noite. Há alguns que quando se levantam, o primeiro que fazem é dobrar as rodilhas e pedir a proteção durante todo o dia, porque a igreja tem o Espírito Santo. Oh, aleluia. Mas todo caminha mal. Aleluia. Toda vez que o povo perde o conceito da autoridade, olvida o valor do culto e a adoração passa a ser desordenada. Aqueles lugares que vas a cultuar e sales enfermo, que sales contrariado com todo, uma musicalidade enorme que te dói nos ouvidos. Deus nunca foi agressivo, nunca. A Bíblia diz que Elias foi ao monte e passou o terremoto. Elias pensou: aí está Deus. Não estava. Nem todo barulho, nem todo ruído, Deus estava. Havia várias coisas, Deus não estava. De repente um vento suave. Aí Deus falou com ele.
Às vezes eu penso que tenho que estar em um mover enorme para Deus falar comigo. E muitas vezes tu vas a dormir, consciência limpa, e o Espírito Santo comunica com o teu espírito. Deus não necessita fantasmas, Deus não necessita inventar nada para falar contigo. Ele habla contigo quando Ele quer falar. Tu aposenta, em tua habitação, em tu monte de oração, Deus te habla. Eu tenho que ir a Cuba porque é dia de um profeta de Deus. Não, querido, quédate aí. Tu queres ir ali para que Deus hable contigo? Nada. Vá hasta Deus e hable com Ele. Como vou hasta Deus? Com meu coração derretido, entregado, hablando com Deus, en el camino, en la calle, en el trabajo. Pode falar com Deus em qualquer lugar. Sinta Deus cerca. Mas o espírito maligno está invertendo todo. Todo é invertido. Todo inverte o princípio sacerdotal. E aí um detalhe no primeiro texto que lemos. Acabe era quê? Que Acabe era? Que era? Depois de 4 dias não aprendi. 4 sábados seguidos. Vou continuar. Acabe era? Hasta quando? Quem se figurou nesse detalhe? Hasta quando ele foi rei? Hasta que se casou. Não, continuou rei de título e nome. Quem exercia autoridade? A mulher. Acabe se transformou em um ninho mimado. Depois que casou-se com Jezabel, se tornou em um ninho mimado. Entrou em depressão por não conseguir comprar a finca do sonho. A mulher teve que ir matar ele. Toma, querido, a finca. Tu eres sacerdote em casa. E esta inversão é enorme. Tiatira vivia este sacerdócio invertido. Lê o texto. Diz assim: que toleras a esta mulher Jezabel, que se disse profetiza, que ensine. Se ela ensinava, tinha el altar, tinha seguidores, tinha discípulos. Estava invertido. A inversão estava vista e Jesus vê isto. Por último, Satanás ha destruído os filhos de Jó. Aí um detalhe interessante na vida de Jó, sempre hablamos de Jó. Jó tinha autoridade. A Bíblia habla muito bem de Jó, Deus testificou de Jó. Se os irmãos lerem o livro, vão ver que era um homem nobre, tinha pessoas trabalhando para ele, 10 filhos, uma esposa bendecida, uma casa próspera. Tu prosperidade incomoda. Tua esposa bendecida incomoda o inimigo. Tus filhos bendecidos também incomodam o inimigo. Tu coragem, agalhas para servir também molesta o adversário. E Satanás destrui, porque Deus permite isso, para roubar uma coisa. O motivo, ele destrui os filhos, desmonta o casamento de Jó, corre todos os amigos de Jó e transforma em acusadores. Somente lermos a palavra livro de Jó, vamos ver que os filhos foram mortos, a esposa lhe abandona, e os amigos de Jó passam a ser acusadores. Sabe qual era o motivo de tudo isso? Satanás queria roubar a autoridade que Jó tinha. Às vezes o ataque, querido, é somente para roubar tua autoridade.
Deus te colocou para ser cabeça e não cola. Satanás não tem prazer nisso. Ele vai atacar para roubar tua autoridade. Ele vai procurar destruir por várias frentes. Mas quando todo isto acontece, um bombardeio sobre a vida de Jó, a Bíblia diz que ele retém sua integridade. É decir, tenho uma fé em Deus, aqui nem entra e nem sai, confio plenamente no Senhor. Retenho minha integridade. Tendo ou não tendo nada, confio no Senhor. E ele disse: quando vim aqui, vim desnudo. Desnudo volverei para allá. Deus me deu e ele quitou. E ele tributou todo a Deus. Aleluia. Quando ele vai questionar ao Senhor, e nos últimos capítulos, Deus habla tremendamente com Jó. Aí quando Deus habla com ele, ele disse: Senhor, eu pensei que te conhecia. Deus corre nos acusadores, amigos de Jó, e diz: mira. O Senhor diz para os amigos, se os irmãos lerem no capítulo 42, mira se há com tu vida, com minha vida e com nossa vida. Disse para os amigos acusadores: preparem sacrifícios por vossas vidas, e não me ofereçam a mim, porque eu não atenderei isso. Ir hasta Jó, apresentem vosso sacrifício e pida a ele que ore por vós outros, porque a ele eu irei. Depois meus irmãos ler o texto 42 a partir do versículo 7. Deus repreende os amigos de Jó e diz para os amigos: ora ir hasta Jó, porque ele orará e eu irei a Jó, mas vocês não. Deus estava dizendo: a autoridade sacerdotal que está na vida de Jó é diferenciada. Os inimigos terão que vir pedir para que tu ores por eles. Se prepare para isso. Aleluias. Glória a Deus. Deves restaurar a autoridade sacerdotal. Como? Pida a Deus que te direcione. Te dou a dica e digo como hacerlo. Agora é entre tu e Deus. Busca esto. Prometo, por la palavra, que tu vida tomará um rumo diferente. Tomará um rumo diferente. Toda casa que tem sacerdote é bendecida e próspera. Mesmo em tempos de crise, e aunque tu não entendas como eres próspero, mas todo hogar que tem sacerdote é bendecido. E para terminar, muitos foram destruídos por perder o sacerdócio. Eli, a casa de Eli. Sério isso? Esta influência maligna está infiltrando em nossas casas, queridos, para roubar esta autoridade que Deus te deu. Se posicionem contra o pecado e não permita o pecado bajo tu teto, porque senão trai maldição para tu hogar. Se levante e se posicione. Como harei isto? Pegando alunos? Não, Senhor. Se posicione e comece a pagar um preço. Deus colocará todo em seu devido lugar. Aqueles que há que ser arrebatados del fuego, Deus arrebatará por tu fidelidade, por tu persistência e por o interesse de restaurar o sacerdócio, homem ou mulher de Deus. Não permitas tu casa ser destruída. Mas tu não sabes a dificuldade que tienes aqui. Não quero saber. Eu só te posso dizer que o Senhor que é anunciado aqui tem poder para abrir o mar. Tem poder para dizer a Pedro: ande sobre as águas. Tem poder para chegar à tumba de Lázaro depois de 4 dias mortos e dizer: salte para fora. Quem crê em mim, aunque esté morto, viverá. Como vai
decide pagar el precio, mate la carne, se humilla a los pies del Señor y Dios peleará esta causa. Éxodo 14:14, el Señor dice, dile al pueblo que no se preocupe, Moisés diciendo, el Señor peleará por vos, estéis quietos, tranquilos, solamente adore, não discuta, não crê em problemas com o inimigo, ore ao Senhor e Deus colocará os meios necessários. Mas mi hijo es incrédulo, não, Senhor. Ore por ele, pague o preço, se levante por la noite, decida matar a carne, pagar o preço por ele, porque Jesus vai encontrar com ele no caminho, assim como encontrou com Pablo o apóstolo. Jesus encontrará tu esposo, Jesus encontrará tua esposa, encontrará tus hijos, tua família. Se posicione como sacerdote, pague o preço, denuncie o pecado. Denuncie o pecado, se prepare para sofrer consequências, mas também se prepare para ter Jesus de tu lado. Se prepare para entrar em batalhas e em guerras espirituais, mas não se preocupe, porque te acostumbrarás a vencer todas. Estará em tu ADN ser vencedor. Destronarás los espíritos de Jezabel. Se has herido o sacerdócio de alguém, a autoridade que está sobre outro, ore ao Senhor nesta noite, solucione este problema com Deus hoje. Soluciona isto com Deus agora. É hoje que Deus requer uma restauração do sacerdócio. Vamos poner, queridos, sobre nossos pés. He tenido que mutilar muita coisa aqui por nosso horário. Quero concluir, mas o básico está aqui. A receita bíblica está aqui. E eu quero orar por a autoridade de Deus sobre tu casa, sobre tu família. Não será mais escravo do inimigo. Não será mais humilhado por inimigo. Não estarás bajo ameaças, não terás medo, não viverás bajo a influência de nadie, porque tu tens uma identidade própria para ser exercida na presença de aquele que te chamou. Aleluia, é uma grande batalha espiritual, é uma guerra grande, forte, mas a igreja vencerá esta batalha. Qual és tu gigante? Qual és tu adversário? Iremos concluir orando e apresentando ao Senhor, dizendo: Senhor, mira-me, mira lo que tenho que solucionar. Eu não sei o que será. Jesus sabe. Vamos começar a adorar a Deus. Vai glorificando ao Senhor. É individual tua adoração. Não necessitas influência. Só necessita intimidade com Deus. Glorifica a Ele. Mientras adore aí, em tu espírito. Esta causa está em las manos do Senhor. Aleluia. Não desista por medo. Enfrente este problema. Se alguma vez pensaste em desistir por medo, o medo te impedirá alcançar tus promessas. Deus mandou sacar os escombros do poço. Isaac, em Gerar, allí abaixo, há água boa.
Mientras estava lleno de escombros, nadie se importou com o poço. El dia que Isaac sacou os escombros, alguém se importou com o poço. Tu está incomodando o inferno. Tu nunca foste uma ameaça para o inimigo, porque estava lleno de escombros. Mas o Espírito do Senhor sacou, arrancou os escombros em cima tudo. Passastes a ser uma ameaça. Passastes a ser uma ameaça para o inimigo. Vai destronar tus inimigos nesta noite, por el poder da palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar a Deus. De glória para Ele. Aleluia. Aleluia. E eu quisiera pedir a los hermanos, a los hombres casados, acérquense a suas esposas agora. É uma ordem de Deus. É a ti não, tu a ele. Não te move, irmão, espera ele aí. Se ele não te acercar a ti, Deus vai tratar seriamente com ele. Aleluia. Cerque a sua esposa, abrace ela aí. Ele não é para ser abraçada só quando vai dormir. Respeite esta mulher. Deus colocou em tu vida como bendição. Aleluia. Com ella introduzirá vossos filhos em el arca de Deus. Hijos, aproximem-se de seus padres. Oramandagas, oramaharabacandarás. Toda maldição será quebrada por el poder de la palavra. É uma proteção para a igreja, para os hogares e as famílias. Aleluia. Juntos entrarão en arca. Os que não têm aqui as jovens, abracem-se entre si. Nós estamos na família aqui. Se abraça. Está peleada com a irmã? Pida perdão a hora. Abrace ela. Pida perdão aí. Se está peleado, pida perdão a hora. É uma noite de reconstrução. E os solteiros que não têm aqui família, abraça que esteja mais próximo. Agarre-se a algo. Calenta-te. Vem cá. Abraça irmão Vicente aí. Que lá naranja le derrubou lá metade. Aleluia. Aleluia. Comece a profetizar e a quebrar todo tipo de maldição, todo espírito maligno que influencia tu esposo. Irmão, todo espírito maligno que está influenciando tua esposa, como sacerdote del hogar, ele não pode ser enganado por esta influência. Esposo, marido, comece a repreender todo espírito que influencia tua esposa. Ambos comecem a orar pelos filhos agora. Deus está dando autoridade aos padres para orar pelos filhos. Aleluia. Ore por eles. Comece a pedir esta proteção do Senhor. Ore uns pelos outros. O Espírito do Senhor, sem parar de adorar, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, porque destronarás os espíritos influenciadores que atuavam através de Jezabel e que atuam em nossos dias. Blinde tu hogar, blinde tu casa, e aqueles que o esposo ou a esposa, o livro não esteja aqui, ore por ele onde quer que ele esteja, porque o Espírito Santo lhe vai visitar nesta hora, por meio de tua oração. Jesus vai sacar ele de onde ele está, vai visitar por el poder de tua oração nesta noite. Mas todo espírito influenciador seja desarticulado, toda obra e toda ferramenta de Satanás contra estas vidas, sobre esta casa. Comece, Senhor, a derramar sobre estas vidas o poder de tu Espírito Santo, a unção, a proteção, Senhor, a graça e o favor do Senhor. Toda obra de visão, Senhor, abre os olhos espirituais para que eles consigam ver. Toda obra maligna é desarticulada por el poder da palavra, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem orar e podem adorar? Profetiza sobre ele a unção do Espírito Santo. Pida ao Senhor por ele. Sinta a graça do Senhor com ele.
Senhor, abre novas línguas, sinta a presença do Espírito Santo. Não permitas que o inimigo pueda roubar a paz, influenciar tu vida, destruir tu casa. Não te permitas isto, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir nesta hora, Senhor, que envie, Deus, sobre este tabernáculo, sobre esta casa de adoração, este lugar de oração, tu Espírito Santo, para destronar o espírito de Jezabel, que procura atuar sobre vida, espíritos de sensualidade, que procura roubar, Senhor, a comunhão de tus servos. Em nome do Senhor Jesus, seja repreendido agora. Adore a Deus, adore ao Senhor, glorifique a Deus. Oh, aleluia. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Nosso horário está cumprido, mas deixa Jesus completar aquela obra. Deixa Deus realizar sua obra neste lugar. Todo espírito maligno, enfrente tu medo, tu adversário, tu opressor, la duda, incertidumbre. Tu dirás: será que é comigo? Sim, contigo que Deus está ministrando. Contigo Deus está falando. Deus está tocando o teu interior. De poder a Ele, Senhor, de proteção a los hijos, de proteção a los jóvenes. Guarde as esposas, guarde os esposos. Senhor, quero bendecir tu pueblo nesta noite, tu igreja neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Os que podem, levantem as mãos para adorar, para glorificar. Todo espírito de mal é desarticulado. Deus vai abrir portas espirituais. Deus te dará visões, te mostrará, te revelará coisas grandes. Não desista de tus sonhos. Não parem de sonhar. Não parem de lutar por lo que querem conquistar. Não pares, porque covardes não conquistam, mas você é vitorioso, vitoriosa. Você é guerreiro e guerreira de Cristo, está lutando. Cristo está vendo o teu esforço. Jesus está vendo tus lágrimas. Jesus está leyendo o que está em tu coração. E o acusador procura acusar tu mente com coisas passadas. Se libere do passado, viva do presente, da presença de Cristo, da glória, da unção do Espírito Santo. Tu vida toma um novo rumo, tomando um rumo diferente através de ti, querido e querida. Deus fará coisas grandes. Lo menos esperado está para acontecer a qualquer momento, através de tu persistência, através de ti, homem e mulher, através de ti, através de tu fé, através de tu fidelidade, através de tu lágrima, através de tu desejo, da necessidade, del que está em tu coração. Tu estás pedindo ao Senhor algo, mas não está vendo nada claro. O Senhor está dizendo: continue a mis pés, continue adorando, continue glorificando, porque o Senhor está entrando nessa causa para lutar por ti. Mientras tu adora, Deus soluciona todo. Mientras tu glorifica, Deus cambia o coração. Mientras tu adora, Deus toca e quebranta vidas por tu causa, por amor a ti. Se prepare para receber esta vitória, se prepare para esta conquista. E o Senhor está dizendo: tu casa estará dentro deste santuário adorando, tu família estará nesta casa glorificando. Testificarás, porque os espíritos de Jezabel estão sendo destronados dentro de los hogares. Tu casa estará aqui, tu esposa, tu esposo e tus filhos vendrão adorar a Deus por tu fidelidade. Se creres, continue enfrentando este desafio, continue nesta batalha, não desista. Deus manda dizer que Ele jamais perdeu na batalha, e Ele não vai perder esta batalha. Ele não vai perder a alma de los tuyos quando tu adorares em este lugar. Para Satanás, Deus não vai perder. Deus não vai perder. Se posicione como sacerdote no lugar, e Deus vai restaurar todo através de tu fidelidade, através de tu crença, de tu fé, de tu integridade. Deus está cuidando. Aleluia. Uma grande obra
maligna, de maldición, es deshecha por tu adoración en este lugar. Oh, aleluya, Señor, en el nombre de Jesús. Senhor, chegamos, Senhor amado, estamos concluindo uma etapa. Sabemos, ó Deus, que o inimigo vai cambiar as estratégias, mas em breve, todas elas serão reveladas neste lugar. Todas as armas que han de ser usadas por el inimigo serão reveladas por tu Espírito Santo. A igreja está recebendo, ó Deus, uma vacuna del cielo para resistir las influencias del inimigo, espíritus que influenciam dentro de la iglesia, dentro de casa, en la empresa, en la calle, Senhor, en el transporte público. Automaticamente, a partir deste dia, eles estarão sendo identificados por aqueles, Senhor amado, que han participado e han visto por la palavra, Senhor, e han sido a eles reveladas, Senhor, toda a arma do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Continue tocando e revelando a tua igreja. Senhor, te adoramos, te glorificamos. Haverá uma mudança, haverá um câmbio surpreendente, haverá um câmbio extraordinário. Só confia e adora. Cante a Deus. Solamente adore a Ele. Saque tu coração del dolor agora. Saque tu alma de la angústia agora. E coloca os pés de Cristo. E diga: Senhor, aqui estão os pedaços, os troços. Reconstrui minha vida. Diga para o Senhor: necessito uma reconstrução. Senhor, mas este Espírito não terá poder sobre minha vida. Em nome de Jesus, seja curado fisicamente, seja curado espiritualmente e emocionalmente. Lance-te aos pés do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Bendice esta casa, Deus. Bendice esta família. Bendice este jovem, esta jovem, este niño, este adolescente, esta mulher, este homem. Bendice este hogar, Senhor. Toda a ferramenta que vino para humilhar-lhe terá que desaparecer.